Odaí, Odaí, vamos bater um papinho aqui? Porque ontem você fez cagada, Odaí. Você fez cagada. Enfim, quem sou eu pra falar também que o Odaí Helman fez cagada, né? Ai, ai, eu tô fazendo um monte de cagada na minha vida. Mas vamos lá, cara. Eu acho que o Atlético ele teve um erro estratégico muito significativo ontem, que foi basicamente um Atlético que não conseguiu ser o que ele vinha sendo fora de casa, que é um time muito forte a partir do jogo de transição. O Atlético ontem não conseguiu ativar o Viveiros, não conseguiu ativar o Luiz Fernando, não conseguiu ativar jogadores, por exemplo, como o Mendonça, que também é muito rápido, as ultrapassagens do Benavides. O Atlético ele optava pela bola longa e o Atlético era ineficiente na bola longa. E eu trago um número para confirmar isso: 22 bolas longas erradas. Eu não foi um Atlético que optou pouco pela bola longa. O Atlético tentava. O Atlético tentava de maneira. Assim, a execução era muito ruim. A execução era muito abaixo do que a gente vinha fazendo, sempre conseguindo ativar o Viveiros. Então, sem esse jogo de transição, o Atlético ele não conseguiu ser o time que ele vinha sendo nos jogos fora de casa, contra o Botafogo, contra a CRB, contra a Chapecoense, contra a Atlético. O jogo de transição é a base desse time, principalmente quando você tá jogando fora de casa, o adversário tem que te atacar mais e você tem um jogador como Kevin Viveiros. A zaga do Atlético Goianiense foi a primeira zaga que eu vi de verdade parando Viveiros. E você ainda tem um agravante. O time foi escalado exatamente para esse jogo de transição. Porque quando você tem Viveiros, quando você tem Mendonça e quando você tem Luiz Fernando, o que, que você quer? Você quer correr. Não tinha um jogador de associação. Tinha jogadores de corrida. Então, dentro da estratégia que o Atlético buscou se propor a fazer o jogo, o Atlético foi muito mal. Isso não é culpa do Fernando, isso não é culpa do Léo Pelé. Os erros do Fernando, os erros do Léo, eles não podem ser minimizados. São erros seríssimos. São erros gravíssimos. São erros que precisam ser, assim, comentados, corrigidos, combatidos, e aí a gente vai entender depois o que fazer com cada jogador. Porque tem muita gente doida que eu fale, cara, nunca mais escala o Léo Pelé, mas enfim, depois a gente conversa sobre isso. Então, esse erro estrutural que ele não pode se repetir. Contra o Remo, a bola longa precisa entrar. Contra o Remo, o jogo de transição precisa acontecer. E aí você entra, por exemplo, olha isso aqui. Da dificuldade que o Atlético teve com a bola. Mais um número que eu achei muito interessante. O Atlético, em comparação ao Atlético Goianiense, teve 155 passes a mais. E acho que é muito condicionado pelo que aconteceu no logo no início, que foi o Atlético tomar um gol. A partir do momento que o Atlético tomou um gol, o Atlético Goianiense, que era o time que tinha que vir atrás, nesse momento é o Atlético que tem que propor o jogo. Então, de certa maneira, é um número que acontece. 155 passes a mais. Mas esse número aqui me assusta. O Atlético teve 5 entradas no último terço a menos. O Atlético, quando precisou ter a bola, não soube ter a bola, gente. O Atlético, quando precisou ter a bola, foi um time inofensivo. O Atlético, quando precisou ter a bola, foi um time pouco competitivo. O Atlético, quando precisou ter a bola, foi um time frágil. Frágil. Frágil pra caralho. Então, assim, a partir do momento que o Atlético perdeu o jogo de transição, o Atlético recebeu a bola e o Atlético não sabia o que fazer. E aí você ficava num misto de jogo, de uma posse de bola longe do gol, uma posse de bola ineficaz. E acho que isso resumiu muito o jogo do Atlético. E assim, a gente estava pronto para qualquer momento perder uma bola e o Atlético Goianiense fazer o gol. 5 entradas a menos no último terço e 155 passes a mais. Isso aqui é muito significativo. A gente vai para outro ponto, que é por que o Atlético não conseguia chegar perto do gol? E aí a gente fala da escalação do Odair. E aí a gente vai ter que falar da escalação do Odair. Luiz Fernando e Mendonça são jogadores de explosão. Luiz Fernando e Mendonça são jogadores de velocidade, de ataque ao espaço.
Isso é inegociável. É a característica deles. E desculpa, eles foram contratados para isso. Acho que os dois estão jogando absolutamente nada. Mas eu falo sobre característica. O Luiz Fernando, ele deu 13 passes no jogo e o Mendonça deu 21. O Mendonça até voltou um pouquinho mais, tentou buscar a bola. Ou seja, somando foram 34 passes. Sabe quantos passes foram no último terço? 5 de 34. 29 passes distantes da área. E eram esses caras que, na teoria, pelo posicionamento, teriam que nos aproximar do gol. Eles não conseguiram. Porque não é a característica deles. Aí você entra numa mudança que o Odair optou fazer. Ah, Thiago, mas que mudança foi essa? O Odair optou, volto a dizer, em tirar um jogador de associação, que vinha sendo o Leozinho, pra botar o Mendonça. E desculpa, não tem o que justifique sair o Leozinho e entrar o Mendonça. O Mendonça não faz por onde ser titular do Atlético. Ah, Thiago, mas você falou que pô, ainda acredita no Mendonça? Até acredito. Até acredito. Mas a partir do momento que a entrada do Mendonça significa a gente mudar uma estrutura ofensiva que vem dando certo, não faz sentido pra mim. E detalhe, a gente não tinha nenhum jogador de força no banco. Não tinha. Então, assim, pra mudar o ritmo do jogo, tentar ter um pouquinho mais de ataque e profundidade no segundo tempo, não tinha ninguém. Nem o Léo Derek, que pode fazer esse papel. Então, assim, pra mim é um aprendizado muito claro. A gente precisa ter Leozinho. A gente precisa ter Dudu. Um dos dois atrás do Viveiros. E aí eu vou justificar pra vocês. Jogadores que têm um poder maior de associação. Vamos lá. Contra o Atlético, gol do Leozinho. Ah, mas foi um gol de falta. Mas gol do Leozinho. O jogo começou com o Dudu, sabe? Aí vamos lá. Pô, enfim, essa sequência toda. E esses caras, eles vêm participando constantemente de gol. Esses caras vêm participando constantemente da construção do Atlético. Então, assim, não precisa nem muito longe. Contra o Novo Horizontino, por exemplo, os dois participaram de gol. O Leozinho participou de 2 gols. Aí você teve contra o Botafogo, participação do Leozinho, participação do Dudu, sabe? Aí você teve contra, pô, sei lá, contra a Chapecoense. Foi um jogo de um jogo direto mais eficiente, mas de qualquer maneira tava ali. Então, assim, pra mim o grande erro foi do Odair. Fernando e Léo Pelé, vai chegar o momento de vocês. Próximo vídeo é sobre vocês, tá bom? É... E assim, lembrando, é muito difícil descartar jogador, mas daqui a pouco a gente tá ao vivo novamente para poder trocar uma ideia sobre os peixes podres do elenco do Atlético. Eu não quero me referir a ninguém dessa maneira, mas difícil não falar sobre, né?